Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui nesse webinário a respeito do programa de bolsas aí que o IDOR e a Iniciativa Ciência Pioneira estão lançando com o Instituto Weizmann. Meu nome é Sérgio Ferreira, eu sou professor da UFRJ, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e eu tenho participado ao longo desses últimos meses como parceiro dos idealizadores dessa iniciativa. Eu vou falar um pouquinho do que é a Iniciativa Ciência Pioneira e especificamente da construção dessa parceria com o Instituto Weizmann Israel, que nós lançamos recentemente, né, e estamos agora divulgando para atingir o maior número possível de interessados e candidatos a essa oportunidade tão interessante de bolsas de pós-doutorado. Então, nós vamos receber hoje aqui 3 convidados nesse webinário, as doutoras Camila Cunha e a doutora Suelen Correia. Elas são ambas bolsistas de pós-doutorado, pesquisadoras de pós-doutorado atualmente no Instituto Weizmann. E nós vamos receber também o professor Yochai Caspi, que é diretor da Escola de Pós-Graduação Feinberg no Instituto Weizmann, que é responsável pelos programas de pós-doutorado que o Instituto oferece. Então, eu agradeço antecipadamente a presença dos 3 aqui. O professor Caspi está se conectando agora, nesse momento, teve uma pequena dificuldade de conexão, mas já está se conectando. As doutoras Camila e Suelen já estão conosco, então eu vou apresentá-las brevemente, e depois eu farei uma rapidíssima apresentação sobre o programa Ciência Pioneira e o programa de bolsas com o Instituto Weizmann. E, ao final, nós ouviremos um pouco do professor Caspi, um pouco sobre o programa de pós-doutorado no Instituto e a Escola de Pós-Graduação Feinberg. Bom, a doutora Camila Cunha, então, ela fez engenharia agronômica e mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo, passou por um momento de uma oportunidade de estudo em microbiologia na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, e ela fez o seu doutorado em genética e biologia molecular no Instituto de Biologia da Unicamp, em Campinas. Ela tem também uma área de interesse forte, fez uma especialização em jornalismo científico pela Unicamp e tem sido bastante ativa em divulgação científica através de blogs, artigos em revistas e podcasts. Ela faz atualmente seu pós-doutorado, está há 2 anos já, no Instituto Weizmann, no laboratório do professor Yuval Eshed, no Departamento de Ciência de Plantas e Ambiente do Instituto. A segunda apresentação que nós vamos ouvir é da doutora Suelen Correia. A doutora Suelen, ela fez curso de biomedicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Depois ela fez um mestrado em bioquímica médica pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi fazer o seu doutorado em biologia, com foco em neurobiologia, no Instituto Max Planck de Psiquiatria em Munique, na Alemanha, sob orientação do professor Alon Chen. Ela tem, então, um interesse científico em aprendizado, memória, neuroplasticidade, conectividade cerebral e comportamento. Atualmente, ela faz o seu pós-doutorado sob orientação do professor Alon Chen, que é o diretor do Instituto Weizmann, em Israel. E está concluindo esse período de pós-doutorado dentro dos próximos meses. Então, vamos começar, então. Eu convidaria a doutora Camila aqui. Nós já temos aí o professor Caspi também. Professor Caspi, let me introduce you briefly. I'm happy you were able to connect with us finally. I heard you had some technical glitch, but I'm happy that's solved now. So just for those who are listening, Professor Caspi is chair of the Weizmann Institute postdoctoral program. He has an undergraduate degree in physics and mathematics at the Hebrew University in Jerusalem. And then he obtained the Master's of Science in Physics and at the Weizmann Institute and a PhD from MIT in 2008. Then he did postdoctoral work at Caltech for a few years and joined the Weizmann Institute in 2011. He works on atmospheric dynamics, studying the atmospheric physics of Earth and other planets. And today, Professor Caspi will tell us a little bit about how the Weizmann Institute
deals with their postdoctoral programs, in particular from the point of view of the Feinberg School of Medicine. Many thanks for joining us today, Professor Caspi. Good evening. It's a pleasure to be here. So Hi. I would like to begin, maybe if you're all in agreement, we could have a few minutes by Suellen and Camila. Maybe Suellen could start, and then Camila would follow, and then Professor Caspi will follow. But before that, I would like to very briefly share with you, with the audience, some slides on the Pioneer Science Initiative, and just to put this webinar in context. Eu espero que estejam todos conseguindo enxergar os slides. Ops, não. Um momento. Bom, então eu gostaria de gastar aqui alguns pouquíssimos minutos para não gastarmos muito tempo nisso, mas divulgando e contando um pouco para vocês o que é a Iniciativa Ciência Pioneira. Como eu comentei no começo desse webinar, eu sou professor da UFRJ e tenho ajudado, numa parceria com o IDOR, a montar essa iniciativa, que é uma iniciativa filantrópica lançada no ano passado pela família Moll. E essa iniciativa tem como objetivos principais apoiar cientistas brasileiros excepcionais, jovens talentos ou mesmo talentos mais consolidados que desejem fazer pesquisas científicas de ponta no nosso país. Então, a ideia é colaborar em pesquisas estratégicas que possam impactar o sistema de saúde brasileiro, já que a Rede DOR e o IDOR têm um foco grande de interesse na área da saúde, e consolidar o IDOR como uma referência mundial em pesquisa e ensino através dessas colaborações, dessas parcerias. Então, a Iniciativa Ciência Pioneira ela se apoia em 4 pilares principais. O primeiro deles, que tem a ver com o webinário de hoje, é justamente a formação e estabelecimento de alianças estratégicas com instituições de pesquisa de ponta no Brasil e no exterior. O segundo pilar é o desenvolvimento de infraestrutura para pesquisa nova, especificamente a criação de um centro deslocalizado, quer dizer, possivelmente com instalações em 2 ou 3 cidades do Brasil, para o desenvolvimento de biomedicina inovadora, quer dizer, atividades na área da interface de saúde com a medicina, com a biologia e todas as áreas que se juntam a isso, né? A física, a química, a matemática, a ciência de computação e de dados, por exemplo, e desenvolver através dessa nova infraestrutura pesquisas realmente na fronteira do conhecimento da ciência. O terceiro pilar é o financiamento à pesquisa. Então, nós todos reconhecemos que, em muitas situações, ou em algumas situações, o financiamento à pesquisa no nosso país vem sendo insuficiente e, particularmente, às vezes é difícil obter financiamento para projetos que contenham um grau de ousadia maior e que possam ser mais inovadores, em áreas talvez menos consolidadas ainda da ciência, e, para isso, o financiamento, o apoio inicial a esses projetos é importante. Então, um dos pilares da ciência pioneira é o oferecimento de financiamento para as pesquisas que forem encampadas por esse programa. E, finalmente, um dos objetivos dessa iniciativa é que ela se torne um foco, um mercado em que os novos talentos e os talentos mais consolidados se encontrem, conversem, discutam novos projetos, novas iniciativas, novas propostas de pesquisa de fronteira que possam alavancar o desenvolvimento da ciência no Brasil. Então, esses são os 4 pilares. Hoje, então, rapidamente, nós vamos ouvir aqui um pouco sobre o programa Ciência Pioneira em sua colaboração com o Instituto Weizmann. Esse foi um programa que foi costurado inicialmente com o professor Alon Chen, que é o presidente do Instituto Weizmann de Ciências em Israel. Ele é um neurocientista, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que esse acordo de pesquisa entre a Iniciativa Pioneira, o IDOR e o Instituto Weizmann, que foi assinado, formalizado em abril
desse ano. Nós temos aqui uma foto aqui do lançamento, do momento em que houve o lançamento formal do programa, em abril, na sede em São Paulo, do IDOR, com a presença do professor Ozeri, que é o vice-presidente do Instituto Weizmann. Esse programa ele não se restringe à área de saúde. Ele é um programa que pretende ser amplo e contemplar todas as áreas de interface com a saúde, incluindo a química, a física, a matemática, a bioquímica, a biologia, a ciência de dados, como eu mencionei no começo, todas essas áreas em que o Instituto Weizmann é um instituto de reconhecida excelência internacional. Através desse programa, então, o que se pretende é apoiar o treinamento de até 15 fellows num período de 10 anos, com um apoio integral em termos da bolsa e depois um pacote de atração, um pacote atraente de incentivo a que esses talentos treinados no seu pós-doutorado no Instituto Weizmann retornem ao Brasil para fazer a diferença na ciência do nosso país. Então, isso era o que eu gostaria de falar inicialmente. Eu vou, então, deixar agora que os nossos panelistas apresentem as suas contribuições, as suas ideias iniciais, começando, então, com a doutora Suelen. Suelen, você poderia começar? Olá, boa tarde a todo mundo no Brasil. Muito obrigada por terem me convidado para essa participação. Obrigada, Sérgio, pela apresentação do programa e pela breve introdução também. Eu gostaria só de perguntar ao Sérgio se eu devo continuar mesmo ou se ele prefere começar com o professor Caspi, porque eu acho que ele está com o tempo curto. Então, nesse caso, podemos inverter. Eu acho que não temos um programa formal aqui. Professor Caspi, would you like to begin then, making your presentation, and then Suelen will continue? Hi, sure. Yeah, so it's really it's a pleasure to be here, and I'm really delighted for this new program that you guys have put up. It's really looks to be tremendous, and we we met a few months ago in the initiation, and it, I think it really promises to be a very special and big program. I thought I'll just talk a little bit about the Weizmann Institute, about the Feinberg Graduate School, about the postdoc program, and then I really want to have this open to questions by the crowd. People, I'm sure, are curious and have questions about it. I see that there's a pretty big crowd here, 60-something people, and I'll be very happy to answer questions about Weizmann. So kind of to set the stage, and I'm sure many of you know this, but so Weizmann Institute, it's, as the name, it's an institute of science. So we only have we have basic sciences. We have about 250 research groups in all disciplines of the basic sciences, meaning we have 5 faculties, roughly 50 people, 50 professors each. One is math and computer science. We have biology, biochemistry, physics, and chemistry. And this is the general structure. And what's special about Weizmann in the for the postdocs and students, which is different than other universities, is that all the studies are related to what's called the Feinberg Graduate School. So I think it was said before, maybe in different words, but all the administrative side of the studies, all the courses, all the relationship with how everything is set up is done by the graduate school. And we at the graduate school are in charge of anything that has to do with your administration as postdocs. And all the science is left to the faculties and to the departments themselves. That structure allows the departments to really focus on the science, and everything else in terms of administration is done by the graduate school. And the name is not that good because it sounds, I mean, all of you are postgraduates, but still the name is for students and postdocs. Together, we're actually thinking about maybe changing the name a little bit to be more inclusive for the postdocs. So when you register or when you send your application, you apply to the graduate school. After you've established a connection with a professor in whatever discipline you are, and then
all the communication is done through the graduate school and the acceptance, etc. So just to, that helps avoid, sometimes people ask, what's the graduate school? Say, I'm a physicist, I want to go to physics. Why do I need to, what's the graduate school? So that's kind of the relationship between the graduate school and the departments. It doesn't really matter. It just helps us in terms of separating the science from the administrative side. Now, in terms of you as a postdoc, we have a really flourishing postdoc program. We have over 500 postdocs currently from all over the world. Everything is done in English. That's the language of the courses. That's the language of the administration. That's the language that the science is done. That's the language of the seminars. So so that shouldn't be a barrier in terms of communication. We have, the science is, we have scientists in all the disciplines and leaders in the world, and everybody is a leader in the world in a very wide range of fields. And once you come to Weizmann, you really are in this very, I don't know how to say it, really a very special environment, very collaborative, very, very open. We really encourage cross-discipline science. Actually, Weizmann is famous for that. So between the faculties, between the departments, a lot of interdisciplinary science is being done. People are attending each other's seminars, and it's in that sense, I think it's very, very special. The postdoc program, you're accepted for. That's in agreement with your advice, but you can be accepted to Weizmann for up to 5 years after your PhD. That's the period of the postdocs. In terms of rules, you cannot be a postdoc more than 8 years after your PhD, but you can come in any point up to 5 years after your PhD, and the total time is limited to 5 years. That usually gives people a significant period, and we believe that you're not, it's not good for you to stay at the same place more than 5 years. What else can I say about the program? You get a very generous salary, the fellowship, I should say, because it's not in Israel, it's not taxable, so you don't pay any taxes. It's the basic postdoc fellowship is roughly $45,000, equivalent to $45,000 a year, and then in addition to that, one can get support for housing, and if you have families, then you get further support. So it's a fairly generous fellowship, and as I said, there are no taxes, at least in Israel, on that. We also offer housing. In the first year, you're guaranteed housing, and in many cases, people can stay beyond the first year in housing. And the idea is really to help you when you come to Israel. You don't know kind of the surroundings, then you land in a very comfortable and supporting environment. We have a international office, which is doing just a fabulous job in bringing people in, helping with the visas, helping with any kind of administrative thing in order for you to come. We have support for spouses. If you're coming with a spouse, then we have programs for the spouses, programs for learning Hebrew, programs for every month there's a trip organized by the international office for international students and docs, and they really travel all over the country. So I encourage you to just go into the website of the international office and just look at this is any random month, how many activities they have. And I think really I've been in many places, but I don't think in any place I saw such a range of activities for postdocs and their families when they come to the Weizmann. That's kind of in a brief. As I said, at the end, it's about the science and doing excellent science, and that's of course between you and your advisor, which you should contact in advance to the application, of course, and you would need to get their support. Even though your funding will be through IDOR, this needs to be first coordinated with a host, and then
and then you come with this very generous support. I don't know. I'll be happy to answer questions. I see maybe there's some in the chat already. Not yet. I'm gonna now. Thank you very much, Professor Caspi. So I would like to encourage those who are listening to the webinar, attending the webinar, that they could enter their questions in the Q&A. But there's a Q&A button at the bottom, or the chat, so you can enter your questions there, and then we will answer them as they after all the three speakers have finished their short presentations. Bom, muito bem. Ao final, então, nós vamos responder as perguntas, e eu gostaria de estimular todos que estejam nos ouvindo a que coloquem suas perguntas aí no chat, para que possam ser respondidas pelo professor Caspi e pelas duas doutoras que estão nos acompanhando aqui hoje também. Então, vamos agora, então, a Suelen. Oi, Sérgio. Obrigada pela apresentação novamente. Muito obrigada a todo mundo que está participando e pelo convite para conversar com vocês aqui. Então, eu vou falar de forma geral sobre a minha experiência aqui, tudo que me trouxe até aqui, eu acho que seria relevante, e no final vocês podem fazer perguntas sobre dúvidas que tiverem. Então, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Juiz de Fora, eu mudei para o Rio para a minha graduação, meu mestrado, como o Sérgio falou, eu fiz graduação em biomedicina na Unirio, e eu sou mestre em bioquímica médica, com foco em neurociência, pela UFRJ. Eu conheci o Sérgio nessa época, inclusive, a gente fez vários trabalhos em colaboração entre os laboratórios. E nessa época também eu conheci o IDOR, que foi bem no iniciozinho do IDOR, né? Eu fui voluntária de um dos primeiros estudos do IDOR, quando era apenas uma casinha em Botafogo, com um scanner que era dividido entre a parte médica e a parte científica. Então, é muito interessante ver como o IDOR cresceu e se tornou essa instituição tão interessante, tão pioneira, e está investindo tanto em ciência dessa forma. Eu fico muito feliz de ver isso. E depois que eu terminei o meu mestrado na UFRJ, eu tive a oportunidade de sair do Brasil para fazer um doutorado no Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique. E durante esse doutorado, eu desenvolvi uma pesquisa e comecei a trabalhar com fMRI também, com ressonância magnética, mas não como no IDOR em humanos. Eu trabalho sempre em camundongos, então a pesquisa pré-clínica, tanto desde a graduação até agora, eu trabalho com modelos animais de camundongos em diferentes áreas de neurociência. Então, eu já trabalhei com pesquisa em memórias aversivas, modulação de memórias aversivas durante minha graduação e mestrado. Durante o doutorado, eu trabalhei com a formação, aprendizado espacial, então, memórias espaciais de localização e de resposta a movimentos corporais, tentando identificar as bases neurais, os circuitos cerebrais responsáveis pela localização espacial de camundongos e como isso poderia ser traduzido para humanos. E quando eu terminei meu doutorado na Alemanha, na verdade, durante meu doutorado na Alemanha, eu conheci o professor Alon Henn, que é o atualmente presidente do Weizmann, e na época em que eu fiz o meu doutorado, ele tinha uma posição dupla, ele tinha tanto um laboratório no Max Planck de Psiquiatria, onde ele era diretor, e ele tinha um laboratório também aqui no Weizmann, e ele era chefe do departamento de neurobiologia. E ele teve essa posição dupla durante 5 anos, mais ou menos. E quando eu estava terminando o meu pós-doutorado, ele me convidou, eu e meu marido, que também é pesquisador, ele nos convidou para vir para o Weizmann, para continuar as nossas pesquisas, e foi na mesma época em que ele se tornou presidente do Weizmann. Então, ele se mudou definitivamente de volta para Israel, e ele trouxe a gente junto, digamos assim, que ele nos convidou para vir para cá, e ele é meu mentor. Eu já estou aqui durante 3 anos e meio, e agora a minha pesquisa tem como foco o estresse pré-natal, então o estresse inútero, e como esse estresse afeta a conectividade cerebral de camundongos em idade adulta,
e como afeta também o comportamento desses camundongos. Então, eu tento estudar esse interplay entre a conectividade cerebral e o comportamento alterado devido ao estresse pré-natal. E como o Sérgio comentou também, eu estou terminando a minha pesquisa, terminando essa parte do meu pós-doutorado e vou continuar. Daqui a 2 meses eu me mudo novamente para outro país. E eu acho muito interessante ter essa experiência internacional de você, uma oportunidade muito incrível você poder trabalhar em diversos países, com diversas perspectivas, em diversos institutos de pesquisa que têm a sua expertise diferente. Você aprende muito com isso tudo, com toda essa parte de interdisciplinaridade e também esse multiculturalismo. Então, você mudar de país e aprender com a cultura local não só enriquece a sua vida pessoalmente, como enriquece a sua pesquisa também, que você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, como se fosse zoom out. Você sai um pouco da sua bolha, de como as coisas estão, você está acostumado a ver as coisas e começa a ver tudo de forma diferente. Então, você aprende muito, você enriquece a sua vida pessoal e você enriquece também a sua parte de pesquisa, como você consegue lidar com os problemas de pesquisa, como você se torna mais criativo para desenvolver os seus projetos, e tudo isso ele se encontra de forma muito interessante quando você tem essas oportunidades de trabalhar em diversos locais, como aqui eu trabalhei na Alemanha e agora aqui em Israel. E Israel é um país muito especial também, que tem uma cultura muito rica e muito diferente da nossa, então tem muito aprendizado aqui no dia a dia. E principalmente no Weizmann, que é um local que tem pesquisadores do mundo inteiro, a gente aprende muito com essas diferenças também. E só para finalizar aqui, eu gostaria de dizer que essa oportunidade desse fellowship do IDOR e do Weizmann, essa parceria incrível, é uma oportunidade excelente, que eu gostaria que tivesse essa oportunidade na minha época, quando eu comecei aqui, porque isso é muito bacana, é muito legal ver pesquisadores brasileiros investindo em novos talentos, para que eles possam se formar no exterior, e principalmente o diferencial desse programa, né, é esse incentivo para o retorno dos brasileiros ao país e a reintegração dos pesquisadores na ciência brasileira. Então, tem essa formação, essa internacionalização, mas também tem a reintegração dos pesquisadores ao país, que é muito bacana, e é o diferencial realmente desse programa. Então, o recado que eu tenho é não percam essa oportunidade. Muito obrigado, Suelen, pelas tuas considerações iniciais aí. Eu queria agora ouvir a Camila. O que você poderia nos contar sobre a sua experiência como pós-doc no Instituto Weizmann, Camila? Boa tarde a todos. Queria também agradecer essa oportunidade para falar aqui hoje com vocês. Israel e o Instituto Weizmann tem sido uma experiência muito enriquecedora cientificamente e culturalmente, então eu sou muito grata e é uma forma pequena de retribuir um pouquinho que eu estou recebendo essa conversa hoje aqui com vocês. Como o professor Sérgio comentou, eu fiz toda a minha formação no Brasil e, apesar de ter sido bolsista FAPESP, eu não tive, por várias circunstâncias, eu não tive a oportunidade de fazer uma experiência sanduíche. E então, quando eu terminei a minha formação, né, o meu doutorado, eu estava buscando uma oportunidade de um pós-doutorado no exterior. E como de praxe, eu estava focada em oportunidades no eixo Estados Unidos e Europa. E eu acabei recebendo uma newsletter da FAPESP com a oportunidade de uma bolsa que estava começando também, assim como essa bolsa do IDOR está começando, chamada Paulo Pinheiro de Andrade. E eu acabei achando interessante. Na época, eu tinha alguns requisitos para determinar onde eu iria fazer essa passagem. Eu queria muito
um professor dentro da linha de pesquisa que é o meu interesse. Eu trabalho hoje com florescimento, mas é uma linha de pesquisa que envolve genética de plantas e fisiologia vegetal. Eu queria me manter nessa linha. Eu queria um laboratório que tivesse uma ciência de alto impacto e eu queria aumentar a minha inserção na comunidade internacional. Então, eu estava pensando, eu queria um lugar que me desse essa oportunidade, né? Que me desse essas novas habilidades, treinar técnicas novas também. E aí, buscando, então, entre os professores disponíveis aqui do Weizmann, encontrei um professor, a gente iniciou uma série de conversas e eu consegui montar um projeto que, quando eu finalizei o projeto, eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu fiz toda essa aplicação via FGS, como o professor Caspi comentou, e eu fui aceita. Foi uma grata surpresa. Eu sou a primeira recipiente da Bolsa Paulo Pinheiro de Andrade, e hoje eu já estou aqui em Israel há quase 2 anos, né, no Departamento de Ciência de Plantas e Ambiente, trabalhando no laboratório do professor Yuval Eshed. Em relação à ciência, o que eu queria comentar com vocês é que eu sinto que a atmosfera aqui é muito diferente de uma universidade brasileira. Eu me sinto numa empresa grande, mas com todos os benefícios e liberdades da academia. A primeira coisa, até o professor Caspi cita isso, é a falta de ter que lidar com tecnicalidades e burocracia. Então, no Brasil, a minha pesquisa dependia de relatórios, de prestação de contas, ajuda nos preparos dos projetos, dos grants, e eu gastava muito tempo nisso. E aqui até hoje, em 2 anos, eu nunca mexi nisso. Dinheiro também é uma questão que eu nunca conversei, então a gente só discute ciência, e o meu tempo é todo dedicado para isso. Então essa foi uma grande diferença do que eu estava acostumada a fazer no Brasil. A estrutura, eu tenho aqui no meu laboratório, é um laboratório bem simples, com poucos equipamentos. Grande parte dos equipamentos de ponta são compartilhados pelo departamento, e a gente tem várias facilities. E eu acho que um grande diferencial aqui do Weizmann é que, claro, você pode solicitar um serviço de uma facility para uma determinada técnica e receber o resultado, mas você também tem a possibilidade de ser treinada na técnica e operar os equipamentos por você mesmo. Então, eu nunca tinha visto isso antes. Então, aqui eu estou tendo acesso a equipamentos de citometria, de sequenciamento dos mais avançados e diferentes tipos, de imagens, microscopias das mais diversas, e eu posso tocar nos equipamentos, eu posso treinar e eu posso me especializar também em técnicas novas, que tem sido incrível. Em relação também a essa atmosfera de empresa, uma coisa que também foi falada pelo professor Caspi é as oportunidades culturais que o Weizmann oferece. Então, dentro do Instituto, a gente tem concertos de música, cinema, teatro. Além disso, todos os feriados judaicos são comemorados e a gente tem um incentivo de conhecer melhor a cultura e a religião também. E tem essas viagens que geralmente são feitas para parques nacionais, onde a gente descobre um pouco melhor sobre arqueologia, história e até religião aqui da região, que é muito rica. Além dessas viagens realizadas pelo Instituto, a gente ainda tem viagens dos departamentos e nós temos viagens dos laboratórios e encontros do laboratório. No início eu até achava que era um pouco demais, mas o que eu percebo é que são nessas oportunidades que a gente está mais discutindo ciência. Então eu sinto que o meu laboratório, a atmosfera que eu tenho com os meus colegas aqui é bem diferente da que eu tinha no Brasil. Essas interações e esses eventos de socialização, eles acabam fomentando a discussão científica num espaço que é um pouco diferente, um pouco mais, vamos por assim, relaxado, então a gente acaba discutindo com mais ênfase o que a gente está fazendo, e eu sinto também que nesses espaços dentro do Weizmann, quando a gente conhece esses pesquisadores de outras áreas, e isso permite com que a gente interaja com outras áreas. Nossa, poderia fazer esse trabalho com a matemática? Será que dá para criar um modelo assim, assim? Eu estou fazendo isso? Então, essas relações que a gente cria aqui dentro desses espaços, acabam ajudando na pesquisa. Além das viagens, além dessas interações, a gente tem também muitos clubes. Eles fomentam muitos clubes. Então, tem clubes de pintura, clubes de jogos, clubes de esporte, clubes de enfim, de dança, música, enfim, também são outras oportunidades de socialização e de conhecer
gente dentro do campus e interagir com outros cientistas em atividades diferentes. Uma coisa que também eu não poderia deixar de falar é sobre essa ajuda, né, que o Weizmann dá, tanto no visto, a minha bolsa foi aprovada, a minha ida a Israel foi aprovada durante a pandemia da Covid. Toda a burocracia do visto foi feita diretamente pelo Weizmann, em contato direto com a embaixada, um processo super rápido e fácil. Chegando aqui, durante essa estadia que eu estou aqui, eu nunca me preocupei, né? Eles cuidam de todo o processo de vistos, de passaporte, enfim, eu nunca me preocupei com nada disso. E tem essa parte muito, muito importante, que bom, a gente está vindo para um país que é muito diferente, eu também nunca imaginei estar em Israel, mas é uma língua diferente, é uma religião diferente, a nossa semana é diferente, né? Então, por exemplo, a nossa segunda é domingo, a nossa sexta é quinta, e a gente tem o nosso final de semana é sexta e sábado. Então, assim, isso é só para falar uma das mudanças, mas depois todo ano ele é diferente, porque os feriados são muito diferentes. Professor, por favor, me interrompa se eu estiver falando demais, porque se eu passei meu tempo. Tá. Não, é só para falar isso. Então, essa chegada num país diferente, ela é muito assustadora, mas o Weizmann oferece essa moradia, um apartamento do Weizmann, geralmente dentro do instituto, ou muito próximo do instituto, e eles dão kits, né, de montagem, um primeiro set de montagem de um apartamento, para você já começar adaptado sem muito problema. O que mais que eu queria? Isso foi incrível, pelo menos para mim. E outra questão eu vim sozinha, e como mulher a gente fica com medo, é um país do Oriente Médio, e Israel é um país extremamente seguro. Eu gosto muito de trabalhar à noite, e eu vou para casa altas horas da noite, pedalando. Não existe porteiro em prédio, os prédios são abertos, não existe arame farpado ou cerca elétrica nos apartamentos, os muros são baixos, então você se sente seguro. Só para comentar isso também, que era uma das questões que, quando eu estava pensando em vir para cá, foram coisas que me passaram pela cabeça, mas é incrível. E a estrutura aqui, o Instituto, ele é incrível. Eu até estava comentando nos bastidores que é difícil não querer trabalhar, porque a estrutura do Instituto é muito agradável. A gente tem cozinhas em cada departamento, eu tenho vista, tem solário, tem jardins, então é um ambiente muito agradável e tem tudo. Só falta tempo para a gente fazer mais coisa, mas é incrível. Muito obrigado, Camila. Eu acho que nós podemos agora passar para uma rodada de perguntas. Nós já temos aqui várias perguntas. Algumas são, talvez, de caráter mais geral. Eu posso tentar esclarecê-las e depois eu direciono algumas para vocês também. A primeira pergunta de Amir Jafari. Amir Jafari asks if there are, when we'll get notice of the announcement of the postdoc positions, how many positions there are per year, and what website you could go to for further information. So the program has already been launched. Information is available at the Weizmann Institute website, at the IDOR website in Brazil, and at the Amigos do Weizmann website in Brazil as well. So there are three different institutions: Amigos do Weizmann, IDOR, and the Weizmann Institute, where you can find information on that. I have asked our sponsors here to put the relevant information in the chat, so you should have received the links for those sites. There is another general question, is how many fellows... Maybe I can say about when will you have answers. So the current deadline for applications is mid-October, and it shouldn't take us long to process. I believe a couple of weeks later we should have answers. So it's a relatively quick turnaround, and I think it a little bit represents kind of the vibe of Weizmann. We don't have a lot of bureaucracy. Everything is done pretty quickly. The graduate school gets the applications. We do a quick turnaround. We evaluate them, and then we send back answers. So that should be helpful for those applying. And again, I would like to emphasize the fact
that according to the agreement that has been reached with the Weizmann Institute and the Feinberg School, the Feinberg School is responsible for the selection of the fellows. So any interested fellows should contact an investigator at the Weizmann Institute, discuss a possible project, as Professor Caspi explained, and then submit the application to the Feinberg School. And the Feinberg School will then process the applications and select the candidates. So the fellowships are open for candidates right now. Another general question is how many fellowships will be available and the duration. So the idea is that there will be 3 fellowships, up to 3 fellows per year, and each fellow will be able to remain in Israel for 3 years. That's what has been negotiated. Of course, if there is some project that is going very well and there is some interest in staying longer in Israel, for example, at the Weizmann Institute, this can be negotiated between the parties for sure. But in principle, it's up to 3 fellows per year for 3 years each. There is one question I think that's could be addressed by Professor Caspi. Andressa Pelakin would like to know if the Institute investigates only basic research or whether there are research lines in clinical research as well. Yeah, so when I say basic research, that includes clinical research as well. We have a lot of people doing things clinical. Also, there's a lot of doctors who are doing PhDs even and postdocs at the Weizmann Institute. So there's a very strong connection to clinical work. There's a lot of work on cancer, other diseases. It's you know, what's actually one of the biggest fields in Weizmann, and also good connection to the Israeli hospitals. So that's definitely something that's happening. Perfect. Thank you very much. Another question, which is more general, so I will answer it directly, is whether it's possible to apply even though I will finish my PhD only in December. Yes, by all means, for sure. So you don't need to already have your PhD. If you're planning on getting your PhD in the next few months, December or early next year, you should definitely consider this. Start the discussion with a supervisor, potential supervisor at the Weizmann Institute, start developing a research proposal, gathering all the documentation, and you can actually even apply for that, provided your institution provides a letter stating that you are expected to defend your PhD in December or in January, whatever. That should be fine. So I would like to encourage everybody, and Professor Caspi would like to compliment. Yeah, that's just to say that actually happens all the time. Actually, you know, people want to know in advance where we're going, where they are going. So it's very common that people in the last year of their PhD begin investigating, and then they want to know if they can be admitted once they graduate. So, like you said, all we need is a letter from the Institute stating that graduation is expected within the next months. What will happen, you will be accepted to the program post graduation, and sometimes even people need to, it takes time to get the official notice. Even, you know, you do your defense, but you need to get the official statement from the university. You can actually begin your postdoc without that. You just need to provide the official PhD diploma within a year of arriving at Weizmann. So you have a whole year to finish the whatever to actually get the PhD, but you need to be after your defense. Thank you. So another general question is whether it's by Amir Jafari, is whether it's necessary to have a proposal, or would it be enough to submit the documents? In order to submit the documentation to apply for the fellowship, you actually need to first approach a potential supervisor at the Weizmann Institute, and all that information is listed at the websites that we have provided the links above in the chat. But also you can go straight to IDOR or straight to the Weizmann Institute, for example, and check their website for the proposal requirements. So you will need to contact a supervisor in Israel, discuss a possible research project, and then submit the application. That's how it should be.
Yeah, I let me have, just also, I yes. can add and say that actually you should look at this proposal actually also as an opportunity to see to kind of you know, evaluate how good and get a sense of what kind of research is done in the research groups and with your professor. This actually gives you an opportunity to kind of iterate with the professor. You can, writing a proposal will usually require, you know, a few Zoom meetings, talking science. It gives you an opportunity to see if this is a good fit. So take advantage of this proposal and really build your project. I think also in general, maybe even one of the things is going from being a PhD student who is told what to do to being a postdoc researcher, which is kind of now leading research, or at least kind of more a colleague of the professor than the student, is developing your own research proposal. So this is a really good opportunity for you to develop an idea, think with someone, and test if this is a good match for you. So take advantage of this thing. Perfect. So one question by Michele Diniz is regarding someone who is already an associate professor at a Brazilian public university, for example. So it's not a very junior candidate anymore, who is more than 10 years after the PhD. Could you address that, Professor Caspi? Would that person be Yeah, up? so no, so I mean, for some people like that, we have other avenues, but that would not be a postdoc. A postdoc is limited to up to 8 years after the PhD, and you cannot begin it more than 5 years after the PhD. For people like that, we have a lot of visiting professors come all the time to Weizmann. This program also has housing, it has its own funding, but this is not part of the postdoc program. Então, Michele, só para confirmar isso, então, segundo as regras, according to the Feinberg procedures for this fellowship, the PhD should have been obtained at the maximum of 8 years for the candidates. So, but there are other opportunities for visiting stipends at stays at the Weizmann. Now, I have 1 or 2 questions for Suellen and Camila. One of them is how comfortable is life in Rehovot? I think you've kind of addressed that already. And did you guys live on campus for the first year and then moved to a more private residential setting? And is there any support for the partners if you are married or have some significant other, whatever, if you're traveling with some family, is the partner able to work in Israel, for example, during the stay? Yeah, I think you could start, Camila, or Okay. yeah, or Suellen, whoever. Yeah. Então eu vou começar. Sobre a vida aqui em Rehovot, é uma cidade de tamanho médio e uma cidade que tem muitas coisas relacionadas ao Instituto em si. Então, tem muitos estudantes, é uma cidade relativamente internacional, comparada ao tamanho dela e comparada a Israel. Bastante gente fala inglês, tem vários bares, restaurantes, principalmente no entorno do Instituto em si. E tem um bairro que é quase do lado do Instituto, que chama o Parque Científico, que tem várias biotechs, várias startups e coisas assim. Então, tem muitos cientistas ao redor também. No primeiro ano, teve uma pergunta sobre a moradia, né? No primeiro ano, eu morei num apartamento que pertence ao Weizmann nos primeiros 9 meses, na verdade. E depois disso, eu decidi mudar. Eu vim para cá com o meu marido, então, sobre essa pergunta também dos parceiros, eles pagam o voo de ambos, tanto o seu voo quanto do seu marido ou da sua esposa, e eu acho que dos filhos também, mas essa parte eu não tenho certeza, teria que confirmar com o FGS, e eles pagam também até, na minha época era até $2.000, eu acho que agora até $3.000 de reembolso de gastos da mudança. Então, não só o voo, mas você pode mandar também caixas, por exemplo, com seus pertences pelo correio, e eles vão reembolsar isso também. Sobre o seu parceiro, sua esposa, esposo, poder trabalhar aqui, eu acho que não.
eu já conheci outros pós-docs que vieram com parceiro e eles não puderam trabalhar, porque era um visto só de família, eu acho que é uma coisa assim, o visto, então ele não te permite trabalhar. O que você pode tentar fazer aqui, que eu já vi em alguns casos, é que se você conseguir um contato com alguma empresa, essa empresa pode ser o seu sponsor, para aí sim você tentar mudar o seu visto. Mas eu não posso confirmar os detalhes de como esse processo funciona, porque no meu caso, meu e do meu marido, nós dois viemos com contratos do Weizmann. Eu sou pós-doc, ele é um staff scientist, ele trabalha no mesmo departamento, mas ele tem uma posição um pouco mais senior que eu, e nós dois viemos com contratos separados, os nossos vistos são separados. A gente não tem visto de família. Mas aí, sobre a moradia, depois de 9 meses, a gente encontrou um apartamento fora do Weizmann, mas também muito perto. Eu caminho 10 minutos, eu estou no Weizmann. E o International Office, que foi comentado já pelo professor Caspi, ele ajuda a gente em vários departamentos da sua vida pessoal. Eles dizem que eles que eles cuidam de tudo para que você possa se concentrar na ciência. E que é muito verdade. Então, eles ajudam a gente para caramba e ajudaram a gente, por exemplo, a revisar o nosso contrato de aluguel do apartamento para ver se tinha alguma coisa que parecia estranha, se aquilo era um contrato padrão, porque o contrato também era em hebraico e a gente não entendia, né? Então, eles traduziram tudo para a gente, inclusive uma pessoa do International Office ligou para a dona do nosso apartamento para discutir alguns pontos que não estavam muito claros, e foi tudo... Eles ajudaram muito a gente, foi muito importante isso para a gente. Eu queria só adicionar um outro comentário que talvez seja relevante para algumas das pessoas que estão conversando com a gente aqui, estão ouvindo a gente. Eu tive um filho durante o meu pós-doc, eu tive um bebê aqui em Israel, ele tem 1 aninho agora. E eu recebi um suporte muito grande em relação a isso também, para entender como navegar, na verdade, o sistema de saúde. Falando nisso, o seu parceiro também, o seu esposo ou esposa e filhos, eles têm o plano de saúde coberto pelo Weizmann, então o Weizmann cobre o seu plano de saúde da sua família, você não paga nada por isso e tem uma cobertura completa. Eles me ajudaram também na burocracia, por exemplo, de registrar o meu filho quando ele nasceu, de entender como as coisas funcionariam no hospital. Eu tive a oportunidade de ter licença maternidade também. Tem uma parte da licença maternidade que é paga, e você pode tirar a licença maternidade extra, sem pagamento, se você quiser. E tem vários outros detalhes assim que são importantes também para ter esse balanço da vida familiar, né, pessoal, com a parte científica. Então, você não precisa excluir uma parte para ter a outra. Então, eu acho isso muito interessante também. E se alguém tiver outras perguntas sobre o assunto também, eu posso responder depois. Muito obrigado, parabéns pelo bebê que você teve. Camila, você quer adicionar algo assim brevemente para a gente? Eu acho que a Suelen falou tudo, mas só para dizer que a gente, em Rehovot, a gente está no meio do caminho entre Tel Aviv e Jerusalém, então, para quem gosta de agito, eventos culturais, obviamente que essas cidades são muito mais recomendadas. Rehovot é pacato, mas tem de tudo, que nem a Suelen comentou. E dentro das moradias, tem as moradias, né? A Suelen deve ter ido para um apartamento de casal, mas tem apartamentos de solteiro e divididos. Então, o Weizmann oferece diferentes modalidades, dependendo da sua fase da vida e como você está vindo. Então, só acrescentar isso, mas a Suelen trouxe tudo que precisa. Perfeito, muito obrigado. Como nós estamos nos aproximando aqui do final, vou deixar... I would like to invite you, Professor Caspi, to address the final issues, and then we should aim to wrap up in a few minutes. Okay, I would like to add, although I don't know what was said. My Portuguese is a bit rusty. I did spend 2 months in Brazil, including living on a boat going from Belém to Manaus for a whole week, but since that was a long time ago. But I'll dare to add to what was said about the issue of the spouses working. That's a big issue, and we and other Israeli universities are working very hard to change that and to allow student postdoc spouses to work in Israel. Actually, 3 months ago, the government decided in general to give work visas to spouses. That was an important decision. But that was just the beginning of the process. Since the government fell and we're going to a new elections, unfortunately,
but there was a decision, and this is in the process. I can't guarantee how long that will take. That might take a few years, but that is something that we're working very hard to change. Of course, it's an issue. The only thing I can say to help is that we do give financial support to people with spouses and children beyond the regular support, and that the international office, as I think was mentioned here, is working hard to help and to at least provide an environment which is friendly for spouses. Perfect. Thank you so much, Professor Cospi. I would now like to address one final question, a general question by Paulo Cesar Santos about what is the plan for the return of the researchers to Brazil. So I think this is a very important point, and I think we could possibly end up with this, because as I mentioned in the beginning of this session, one of the goals, actually the main goal of the Pioneer Science Initiative is really to develop high quality frontier science in Brazil. And for that, we need to have the best people attracted to come to Brazil or to return to Brazil to do their science in our country. And that will be achieved by a series of measures. One of them is, of course, when a fellow who is supported by this program in Israel completes her or his PhD postdoctoral training in Israel, she or he will have can apply to come back to Brazil, will have a salary provided by the Pioneer Science Initiative to work at IDOR, at either São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, perhaps Belo Horizonte, perhaps Campinas. There are other research facilities being open as we speak. Right now, the main places right now are São Paulo, Rio, and Salvador, but other additional cities will be homes to IDOR labs as well in the future. So there will be a salary to come back, there will be a research grant to initiate your work, and there will be all the infrastructure, laboratory equipment, all the infrastructure for that, including some travel money so that you can maintain your network abroad, your collaborations abroad, because we feel that this is essential for high quality science to be able to network with international scientists, either at the Weizmann Institute or elsewhere. So this will also be contemplated. Any more detailed information, I will be more than happy to address. But you can also write IDOR or Amigos do Weizmann in Brazil, the Friends of the Weizmann Institute in Brazil, and we will be able to provide more detailed information. With that, I think we could probably end this session. It's been an exciting hour, I think. We've had quite a bit of questions, but I'm sure there are more questions that people would like to have answered. And for that, again, please check the websites. Feel free to email Amigos do Weizmann and IDOR, and we'll be happy to address them. Thank you so much, Professor Cospi, for your time and for your input to this session. Thank you very much, Camila and Suellen, for your participation as well, for your willingness to share some of this excitement that you obviously have about your experience at Weizmann and in Israel. And best of luck in the rest of your research work there. And I hope to see you both back in Brazil sometime in the not too distant future. You can also email us if there are any questions. You can email directly myself or the Feinberg Graduate School. Okay, thank you so much then, and have a nice day. Bye-bye. Thank you. Bye.